Olá, paz e graça a todos. Iremos tratar sobre o tema a fé. A fé que o apóstolo Paulo ensina, que é um fundamento, ok? E esse fundamento está de acordo com os ensinamentos de Cristo. O apóstolo Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Então ele fala no capítulo 2, versículo 14 em diante, ele vai falar que se você disser que tem fé e não tiver as obras, a sua fé está morta, ok? Então iremos tratar sobre os fundamentos da fé, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando você ouça ou escuta a palavra de Deus, então vai despertar a fé. O que é a fé? Uma obediência e um mandamento de Cristo. Então, vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Fé. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhes é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida que é da lei. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhes é imputada como justiça da graça. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse, por causa da pouca fé de vocês, porque em verdade os digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada os será impossível. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade os digo para vocês, que se tiverem fé e não duvidarem, não só farão o que foi feito à figueira. Entretanto, até se a esse monte disserem, ergue-lhes e precipita-se no mar, assim será feito. Tiago capítulo 2, versículo 14 e 15. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, acaso a fé poderá salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? Mateus capítulo 15, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo, como você deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus capítulo 9, versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados lhes são os seus pecados. Título capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade que é segundo a piedade. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da fé de vocês, a salvação das suas almas.
1 de João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Vigiem, esteja firme na fé, portem-se-nos varonilmente e fortalecem-nos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. No entanto, você, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. A qual resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre os irmãos de vocês no mundo. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Entretanto, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da sua fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Para que a fé de vocês não se apoiem em sabedoria dos homens, no entanto, no poder de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vocês em toda a nossa aflição e necessidade pela fé de vocês. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderão vocês apagar todos os dardos inflamados do maligno. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Tiago capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da fé de vocês opera a paciência. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele. No entanto, o justo pela sua fé viverá. Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-lhes que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?